Olá, espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando, sua família também. Estamos em um momento difícil, né? Da nossa jornada contra essa pandemia. Graças a Deus, muitas pessoas sendo vacinadas. A gente às vezes gostaria que fosse mais acelerada a vacinação. No entanto, precisamos agradecer a Deus porque a vacinação está acontecendo, né? Esse vídeo é do estudo bíblico da quinta-feira, no qual temos estudado sobre a espiritualidade cristã, né? Mais assim, precisamente, a espiritualidade emocionalmente saudável, com base no livro do pastor Peter Scazzero, pastor norte-americano. Esse livro aqui, tá? A gente tem estudado aí os 10 primeiros, né, sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. A gente está nessa etapa do livro aqui que ele aborda. Então, os 10 primeiros sintomas, nós já estudamos 8 deles. 8 sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia, tá bem? E hoje a gente vai para o 9º sintoma. Então, se você perdeu aulas anteriores, estudos anteriores, vá no canal do YouTube e procure ali as aulas anteriores sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. E lá você vai poder se atualizar para não ficar perdido. Hoje, por exemplo, o 9º sintoma é viver sem limites. Viver sem limites. O pastor Peter diz o seguinte: foi-me ensinado que os bons cristãos constantemente doam e servem a outras pessoas. De fato, servir, abençoar o próximo é parte fundamental da vida cristã. E ele até destaca aqui que existem muitos cristãos, crentes que são egoístas, né? Que não estão nem aí para o próximo, que não estão nem aí para a pessoa que está ao lado. Só que do mesmo jeito que existem muitos cristãos aí que são egoístas, né, que não preocupam o próximo, também existem cristãos que são sobrecarregados com essa preocupação. Vamos dizer assim, eles carregam uma culpa por não fazerem o que julgam ser suficiente para abençoar pessoas. Então nós vemos, por exemplo, muitas pessoas passando por muitas dificuldades ao nosso redor, tanto aqui na nossa cidade, no estado, no país e no mundo. E a nossa tendência natural é procurar ajudar o máximo de pessoas possível, se não formos egoístas, é claro, né? Cristão de verdade quer ajudar o próximo, até porque precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os mandamentos se resumindo aí em 2, né? 2 grupos conceituais, Deus e o próximo, né? Então é natural que a gente tenha esse desejo de abençoar, né, de ajudar as pessoas que estão necessitadas. Às vezes a gente vê alguma reportagem na televisão, algum documentário, por exemplo, e isso nos incomoda, nos deixa inquietos, no sentido de que nós queremos resolver esse problema, né, nós queremos ajudar. E isso faz parte, só que essa culpa por não conseguir fazer o suficiente pelos outros ou pelo próximo acaba levando a gente a um certo desânimo, né? E esse desânimo, diz aqui o pastor Peter, frequentemente leva os cristãos a uma desmotivação e a um isolamento da pessoa necessitada, porque eles não sabem o que fazer, mais o que fazer. Então, quando a gente conhece algumas pessoas e a gente tenta ajudar e não vê naquilo suficiência, né? Não está suficiente o que eu estou fazendo, a gente tem uma tendência a meio que se afastar da pessoa necessitada para não ficar se sentindo culpado por não fazer o que julga ser suficiente para a pessoa que precisa, né? Ele diz assim, o centro da questão espiritual aqui está relacionado aos nossos limites e à nossa humanidade. Não somos Deus, não podemos servir a todos em necessidade, somos humanos. E aí ele cita Filipenses 4,13, quando Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí ele vem abordar o contexto, né? Que o contexto foi de estar contente em todas as circunstâncias. Não tem a ver com poder fazer todas as coisas, né? Não tem a ver com força para fazer, mas sim poder estar contente independente da circunstância. Ele diz que a força que Paulo recebeu de Deus não foi a força para mudar, negar ou desafiar suas circunstâncias, não. Foi a força para estar contente em toda situação de entregar-se à carinhosa vontade de Deus por ele.
E aí citando Filipenses 4, de 11 a 13, né? Então, a ideia ali não é a força para mudar ou para vencer a circunstância, mas sim para poder estar contente, apesar ou independentemente da circunstância na qual estamos inseridos. E aí, eu acho interessante que o exemplo que ele dá aqui é o exemplo de Jesus, né? Jesus foi exemplo disso para nós como ser humano. Então, ele era plenamente Deus e também plenamente humano, que a gente chama de kenosis, tá? Teologicamente. Ele não curou todos os enfermos da Palestina, ele não ressuscitou todas as pessoas daquela região, ele não alimentou todos os famintos e nem fundou centros de desenvolvimento para os pobres de Jerusalém. Jesus não fez isso, ele não fez isso e a gente não deveria então achar que precisamos fazer. Então a ideia aqui não é não ajudar o próximo, a ideia aqui não é não preocupar com o próximo, com aquele que está necessitado. Não é disso que o pastor Peter está falando. O que ele está dizendo é que quando a gente tem esse excesso de preocupação, a gente acaba se frustrando, se desanimando, decepcionando, desmotivando. Por quê? Porque nós não somos Deus. E o próprio Jesus, como diz aqui, não curou todo mundo. Não ressuscitou a todos e nem matou a fome de todos daquela região, né? Ele fez o seu ministério, desenvolveu o seu ministério. Se Jesus não fez, por que é que nós faríamos ou seríamos capazes de fazer, né? Ele faz algumas perguntas interessantes. Por que não cuidamos adequadamente de nós? Por que tantos cristãos, junto com o restante de nossa cultura, são tão frenéticos, exaustos, sobrecarregados e apressados? Duas perguntas interessantes. E aí ele diz que poucos cristãos associam o amor a si mesmos ao amor pelos outros. E muitos creem que cuidar de si próprio é pecado, é um psicologismo do evangelho, uma apropriação de nossa cultura egocêntrica. Eu mesmo criei nisso durante anos, diz o pastor Peter Escazero. É claro que nós temos uma missão de abençoar o próximo, de ajudar aquele que está necessitado, cuidar do órfão, da viúva, como dizem os textos bíblicos, mas nós não podemos adoecer por conta disso. Nós precisamos lembrar que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, se eu não me cuido, se eu não me amo, se eu não me preocupo comigo, né? Então como é que eu vou amar o próximo se eu não estou me amando? O meu amor pelo próximo vai ser no mínimo comprometido, né? No mínimo complexo, no mínimo complicado. Ele cita aqui uma frase muito interessante de Parker Palmer, que é o seguinte: o cuidado consigo mesmo nunca é um ato egoísta, é simplesmente uma boa administração do único dom que temos. Fomos colocados na Terra para oferecer esse dom. Sempre que conseguimos ouvir o nosso verdadeiro ego e lhe proporcionamos o cuidado que ele requer, agimos não apenas em favor de nós mesmos, mas de muitos outros cuja vida nós tocamos. Então, esse sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia, que é o viver sem limites, é essa ideia de ser um super-humano, né? Um super-cristão. Nós não somos super-humanos, não somos super-cristãos. A ideia de ajudar o próximo é bíblica, mas a ideia de se cuidar também é. Então, se eu estou tentando cuidar de toda a humanidade, eu não vou dar conta, isso vai me machucar e me adoecer. Tem aquela história, e eu já vou partindo aqui para o encerramento da nossa reflexão sobre esse sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia. É aquela ilustração, aquela história do rapaz que está caminhando junto com um outro, não é, pela praia, e as ondas trazem várias estrelas do mar. E ele baixa, pega uma, joga para o mar. Baixa, pega outra e joga. Aí o que está com ele diz assim: viu, o que você está jogando essas estrelas do mar de volta para o mar? Olha só, tem centenas delas aqui na praia. Você não vai conseguir resolver o problema delas assim. E aí ele olha para esse que disse e fala: não, realmente, eu não vou resolver o problema das centenas. Mas aí ele pega uma no chão e diz: mas dessa aqui, e joga no mar, eu acabei de resolver. Então, às vezes, a gente fica querendo resolver o problema de centenas de estrelas que estão pela praia, e a gente não resolve nem de uma delas. E às vezes esse é o grande problema. Pode ser que seja, hipoteticamente, estou inferindo que, né? Estou aqui conjecturando que talvez esse seja o grande problema da igreja cristã atualmente. Olhar
as centenas de estrelas do mar que precisam ser devolvidas para o mar para viver, e esquecer que nós, de uma em uma, podemos abençoar, podemos salvar, podemos restaurar, podemos devolver a vida, pelo menos daquelas ali, né? Então não viva sem limites. Você tem limites, eu tenho limites, somos seres humanos, não somos deuses, não é? O próprio Jesus, repito, não curou todos, não ressuscitou todos, não matou a fome de todos. Então olhemos o exemplo de Jesus e cumpramos o nosso ministério como servos e servas cristãos espalhados aqui por Anápolis, Goiás, Brasil e mundo afora. Que Deus te abençoe, cuide da sua espiritualidade, vamos deixar ela, se está com sintoma doentio aí de doença na espiritualidade, vamos deixar saudável e vamos seguir em frente, porque é esse o desejo do nosso Senhor Jesus. Homens e mulheres, servos e servas, que podem o adorar em espírito e em verdade, seguir a missão, caminhar, romper, de forma que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, Igreja do Senhor, e que possamos fazer isso com uma espiritualidade saudável. Deus abençoe você, a sua família, ótima reflexão e até o nosso próximo vídeo.